Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Ensino Médio do Paraná. É sempre uma alegria recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio e hoje a nossa aula vai se debruçar sobre um gênero do discurso muito específico e familiar a vocês, eu sei. A nossa aula se organiza em 3 movimentos. No primeiro, vamos efetuar uma leitura compreensiva e analítica de tirinhas. Este é o gênero em questão, né? Percebam que uma leitura compreensiva requer um trabalho interpretativo, um esforço hermenêutico de compreensão. E a análise se faz quebrando estes elementos a fim de entender a estrutura desse discurso e desse enunciado em específico. Num segundo movimento, o nosso objetivo é compreender o efeito de sentido do uso de elementos não verbais e linguísticos nas tirinhas, né? Tentar compreender, então, como a linguagem verbal e não verbal se complementa, se articula num só enunciado. E, finalmente, no último movimento, vamos tentar estabelecer relação entre os elementos gráficos no texto e o seu efeito de sentido. A gente vai perceber até o fim da aula como o aspecto visual, a linguagem não verbal, diz muito nesse tipo de texto. Então, sigamos, né? Você sabia que uma tira ou tirinha é um segmento ou fragmento de história em quadrinho? É uma pergunta norteadora para que a gente comece a se familiarizar com esse gênero. HQs são histórias em quadrinhos, né? Você se lembra de ter lido algum gibi? Com certeza, né? Se não leu, já deve ter assistido algum filme que foi uma tradução intersemiótica, uma adaptação desses personagens que surgiram ali nas histórias em quadrinhos, nos gibis. Vamos saber um pouco mais sobre isso. Então sigamos. Agora uma reflexão mais teórica, mais conceitual. Tira de jornal ou tirinha, como é mais conhecida, é um texto que surgiu nos Estados Unidos por causa da diagramação dos textos nos jornais. O nome tirinha remete ao formato do texto, que é uma tira de uma HQ, podendo ter continuidade ou não. É comum as tiras centrarem-se em um personagem principal, um protagonista, que estabelece relações com outros personagens, estes secundários ou planos, né? Eu queria destacar que este gênero surgiu no começo do século XX nos Estados Unidos em função da diagramação, ou seja, da disposição das notícias, da publicidade, da propaganda no jornal impresso, né? Se popularizou, ganhou força e hoje é um gênero independente. Pois bem, nós temos aqui um exemplo de tirinha, o primeiro da nossa aula. Observem que nós temos quadros, né? Este é o elemento principal desse gênero do discurso. Estes quadros, por assim dizer, encerram cenas. Observem que à esquerda nós temos um menino, um jovem de cabelo azul, o nome dele é Armandinho, talvez alguns de vocês conheçam, né? Ele está seguindo um adulto, eu sei porque há uma perna comprida com uma calça jeans na sua frente, né? E um texto verbal acima, sobre a sua cabeça, dizendo, se tens um coração de ferro, bom proveito. No quadro seguinte, nós temos agora a presença de 2 adultos, há mais de uma perna comprida, e elas são diferentes. Visualmente eu reconheço uma diferença social, uma diferença de classe, uma diferença econômica. As roupas são visualmente diferentes, né? Enquanto o adulto à frente do Armandinho está com uma calça jeans limpa, azul, à esquerda nós temos um personagem que parece deitado, com andrajos, com roupas sujas e velhas e rasgadas, né? Observe que isso chama a atenção do Armandinho, que passa e se vira, olha para essas pernas, esse adulto deitado e diz, o meu fizeram-no de carne. No último quadro, nós temos uma reflexão. Observem que agora, tanto o adulto quanto a criança, o jovem, o nosso querido Armandinho, estão parados, olhando fixamente para esse personagem desconhecido e anônimo, e diz, e sangra todo dia. Numa leitura de um só fôlego, nós temos,
Se tem um coração de ferro, bom proveito, o meu fizeram-no de carne e sangra todo dia. Observe a imponência dessa reflexão, a importância dessa mensagem. O comando que nós temos para essa questão, eu queria aí levantar essa interrogativa para vocês. Quem são os interlocutores? Quem fala para quem nesta tira? Não é possível saber, pois há várias possibilidades. Então a atividade 1 vai se debruçar sobre uma dessas possibilidades. À direita vocês têm na iconografia, na imagem, uma fotografia de um dos maiores escritores de língua portuguesa, notadamente o único escritor premiado pelo Prêmio Nobel em língua portuguesa no mundo. O nome dele é Saramago. Observe o texto, o que diz. O quadrinista lança mão da intertextualidade para compor sua tira. Nesse caso, cita o escritor José Saramago. É possível perceber qual é a relação de sentido que dialoga entre a linguagem verbal e não verbal? Eu tenho certeza que vocês são capazes de pensar e responder muito bem essa questão. Respondam aí que eu já volto comentando o gabarito com vocês. Vamos juntos, meu povo, aí refinar a nossa hipótese de leitura. Armandinho para e observa a pessoa na calçada. A linguagem não verbal mostra que ele não consegue se fazer indiferente, uma vez que a tira afirma que o coração é feito de carne e sangra todo dia. E não sabemos de quem é a afirmação por não ter um balão. A linguagem verbal dialoga com todo o desenho, podendo fazer a referência tanto ao que está explícito quanto ao que está implícito, por assim dizer, né? Há uma certa ambiguidade nesse enunciado.
Bom, eu queria refinar com vocês a noção de intertextualidade, né? A intertextualidade ocorre quando um texto dialoga com outro texto. Quando percebemos melhor essa relação, somos capazes de entender melhor os sentidos, as várias camadas de sentidos do enunciado ou do texto. É preciso que se conheça a referência para entender a intertextualidade, mas ela não é uma exigência, né? Eu posso inclusive conhecer posteriormente o texto original. Então vamos para uma atividade 2. Agora nós temos aqui o nosso mesmo personagem querido, o Armandinho, numa tirinha de 3 quadrinhos, e o texto lido verbal num só fôlego vai assim: meu pai vive me dando livros de presente, ele diz que nos deixam mais sábios, mas não noto nada diferente. Você já leu eles? Não, por quê? Observem que há um humor aí, né? Observem que o nosso herói está folheando um livro e conversando com uma menina, uma amiga. Então, qual que é o nosso comando? Ao presentear Armandinho com livros, qual é o objetivo explícito do pai e o que podemos inferir a partir da resposta do filho à colega? Atentem a esse verbo inferir, ele está além de compreender ou ler, é quase um adivinhar as entrelinhas. Tenho certeza que vocês são capazes de responder. Respondam aí que eu já volto comentando com vocês. Pois bem, o pai deseja que o filho adquira sabedoria através da leitura. Porém, não é o comportamento adotado por Armandinho, evidente no último quadrinho da tira. Isso nos remete ao fato de que a aquisição dos conhecimentos se distingue do simples ato de possuir, como acontece com os demais objetos.
bem como também ao fato de a leitura ser um hábito aprendido e não um gosto natural, né? Observem que o conhecimento é uma aquisição pessoal, é um processo inconcluso, né? E exige um esforço. Não basta você ter livros, é preciso lê-los. Pois bem, vamos agora entender o que são efeitos de sentido. Esse conceito semântico é muito importante para a compreensão de todos os discursos que nos circulam socialmente. Efeitos de sentido são produzidos pelos interlocutores de acordo com suas posições e as condições de produção do que se diz. Eles podem aparecer como duplo sentido ou polissemia, muitos significados, é isso que significa essa noção de polissemia. A ambiguidade, a indeterminação de sentido, palavras e expressões que dificultam a compreensão do enunciado, causando um ruído no circuito comunicativo. E ainda a presença de ironia, o contexto diferente do usual, o humor, a quebra de expectativa, tudo isso constitui o que a gente chama de efeitos de sentidos, né? Então, o sentido de um texto é construído e não descoberto, fazendo com que o leitor passe a ser um receptor ativo no processo de leitura de diversas linguagens, né? É por isso que compreender exige um esforço, é um trabalho interpretativo. Isso faz com que o sentido não seja apenas um e a interpretação possa se modificar ao longo do tempo. É o que a gente chama de polissemia. A polissemia confere às línguas humanas a possibilidade de mudança dos sentidos de uma palavra. Consequentemente, a maioria das palavras são polissêmicas em algum grau. Ou seja, o caráter polissêmico de uma palavra está no fato de que o sentido sempre pode ser outro, ele sempre pode se multiplicar, se desdobrar. Pois bem, atividade 3 para vocês. O nosso herói já conhecido, Armandinho, conversa com uma amiga, né? Observem que ela lê um jornal, ela tem óculos, né? E diz, é ela que abre, por assim dizer, a nossa tirinha. Deve ser divertido fazer quadrinhos. Fazem tiras com qualquer assunto. E olha o que o Armandinho diz. E se faltar assunto, Camilo? Bom, não ter assunto já é um assunto. Assim se encerra a nossa tirinha nessa quebra de expectativa. Observem então que ao criar a tirinha, o autor recorre à metalinguagem, uma função da linguagem que consiste em usar uma linguagem para falar dela mesma. Por exemplo, um filme que fala sobre fazer filmes ou uma poesia que fala sobre o fazer poético, em que consiste a temática dessa tirinha? Pensem aí, eu já volto com vocês comentando.
Em que consiste a temática dessa tirinha? Consiste na explicação de que até mesmo a falta de assunto já se justifique o conteúdo para a produção de uma tirinha, sendo, portanto, o uso da tirinha para falar sobre como fazer uma tirinha. Essa é uma tirinha metalinguística. Observem que é o uso da língua, do enunciado, da tirinha, deste gênero, problematizando o gênero, o próprio enunciado, por assim dizer. Então, algumas características aqui agora num esquema para que vocês possam refinar e consolidar a compreensão deste gênero. Observem que são constituintes, são elementos composicionais que, por assim dizer, estruturam, sustentam esse gênero. Então, nós temos a presença de balões de fala e seus diversos formatos, né? São muitos. O uso de sinais gráficos convencionados, onomatopeias, formato de balão. A calha que separa, por assim dizer, esses quadros, né, e estabelece um tempo cronológico. O uso de cartelas para estabelecer uma voz do narrador dentro da história, isso é mais incomum, mas acontece também. A diagramação versátil dos quadros, este gênero é de uma plasticidade única. E, finalmente, as linhas cinéticas, que indicam movimentação das personagens dentro de cada quadro, dentro de cada cena. Então, eu queria retomar com vocês alguns conceitos. Observem que nós lemos e interpretamos algumas tirinhas. Aprendemos sobre a intertextualidade, também chamada de dialogia, né? Esse diálogo entre textos. Os efeitos de sentido e a polissemia metalinguagem. Tudo isso num só movimento, lendo as nossas tirinhas. Tentamos finalmente compreender que a interpretação de tiras necessita do conhecimento sobre as condições de produção e, mais ainda, exige um esforço interpretativo, né? É um trabalho hermenêutico que a gente chama, porque a gente precisa articular e ler ao mesmo tempo, num só lance, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, a fim de compreender todo o enunciado. O que eu tinha para dizer para vocês era isso. Deixo vocês aqui com um abraço carinhoso e a gente se vê logo mais.